Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Aplicando a curva da lei de Benford nos resultados da eleição, o que ela indica? Ela indica muita preocupação. Aplicando a metodologia nesse universo selecionado, nós temos um número de, vamos colocar assim, um grau de inconsistência intrínseca do universo macronumérico que compõe a eleição eletrônica brasileira de 2018, presidencial, do primeiro turno. Esse índice é de 77,68% de grau de inconsistência. 77,68% é o número que, quando aplicada a curva da lei de Benford, ela apresenta de inconsistência nos resultados publicados pelo TSE. Exatamente. Dentro dessa metodologia que nós colocamos, né, com essas fases e composições numéricas. Isso não é um número muito alto? Esse é um número muito alto, nos surpreendeu. Sempre lembrando, esse número é uma potencialidade, um grau de inconsistência, né? A gente usa muito essas expressões assim. Nos surpreendeu porque ele inclusive superou o número de 2014. 2014, vocês devem lembrar, era 73,14. E engraçado, não deu essa grande polêmica como está acontecendo agora. E o número é surpreendente. Qual é a confiabilidade desse método? Ou seja, por que esse método foi escolhido? Muito importante porque, né, acho que temos que falar o português correto aqui. A gente foi muito atacado pela mídia e eu, assim, pessoalmente estou surpreso com isso, né? Porque se a gente está assim, alertando para um risco, as pessoas deveriam investigar esse risco, né? E não criticar quem está alertando o risco, né? Então nós estamos alertando para um risco que é um risco assim, ele não é qualquer, né, pode haver um ataque internacional, nós estamos vendo aí, tem denúncias no exterior de possível intervenção na eleição brasileira, isso por gente do nível de Fox News, né? Nós não estamos falando do jornalzinho do fundo do quintal ali. Então existem denúncias internacionais. Quando a gente fala em analisar a integridade do conjunto macronumérico da eleição brasileira, é em função de tudo que possa acontecer, né? Inclusive de questões técnicas, né? Então nos surpreendeu assim que algumas pessoas se botaram numa posição de se sentir atacada na defensiva. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é fazer análise dos dados. E foi isso que nós fizemos. A curva da lei de Benford, então, ela tem algum respaldo que motiva ela ter sido escolhida? É importante. Essa talvez quando esses questionamentos aconteceram, esse é o principal ponto. A lei de Benford. E a lei de Benford ela é reconhecida com muita intensidade em fóruns internacionais. Ela foi utilizada na investigação do caso da Enron. Ela foi utilizada na investigação da FIFA. Todo mundo que lembra da FIFA, que aquele escândalo, um monte de gente foi presa, o presidente da FIFA está banido, o presidente da CBF está preso nos Estados Unidos, foi a lei de Benford que nos permitiu saber essas coisas. O caso do Deutsche Bank, né, enfim, na comunidade europeia. E mais, no nosso caso aqui no Brasil, existe um órgão oficial para fazer auditoria no Brasil, a nível federal. Esse órgão chama-se Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União que julgou as pedaladas fiscais que foram a base do impeachment, né, que nós recentemente vimos aí. O Tribunal de Contas da União tem lá no seu site, chama-se Inova TCU, onde lá está dito que a lei de Benford, sim, se aplica em auditorias na área pública no Brasil. E um dos exemplos que eles citam lá é exatamente uma auditoria eleitoral. A eleição do Irã, né, do famoso Ahmadinejad, conhecido no Brasil, né, uma figura, enfim, dispensa comentários. A eleição do Ahmadinejad foi colocada em questionamento e foram descobertos processos fraudulentos através da lei de Benford, aplicada pela Universidade de Michigan. Então a gente não tem dúvida da aplicabilidade do método. Claro, a gente sabe que todo método tem o seu questionamento, mas nesse momento assim, nós não vemos por que não aplicá-lo. Então, uma vez aplicado, a gente tem os resultados. Tá ótimo, eu queria fazer duas considerações aqui de encerramento, né? A primeira delas é a seguinte: quando alguém bota um crachá de
checagem de fatos, né? E a gente descobre que tem gente lá, por exemplo, que foi fundador de diretório de partido político e agora está lá fazendo fact-check. Acho que isso tem que ser discutido no meio do jornalismo, assim, com muita intensidade. Não pode passar batido uma coisa dessa. Principalmente quando a gente percebe isso, que nós estamos aqui colocando a público um alerta. Então, esse alerta, olha só, em vez das pessoas olharem para o alerta, elas, né, como o Henrique bem colocou, se voltaram a nos questionar. E esse nosso alerta, veja bem, nós não estamos falando de brincadeira aqui. Saiu uma informação da Fox News nos Estados Unidos, corroborada pelo Departamento de Estado americano, falando de uma suspeita de tráfego de dados, e eles controlam, eles têm o backbone lá central da internet, eles controlam o fluxo de dados de forma centralizada. E tem uma suspeita de que houve fluxo de dados, né, vamos colocar assim, tentativa de interferência, vindo do Irã, da Venezuela e da Síria em relação à eleição brasileira. Em vez das pessoas irem investigar isso, que é um risco para a soberania, se voltaram a fazer, né, esse meio da mídia tradicional, se voltaram a nos fazer ataques. Então a gente pergunta, peraí, de que lado essas pessoas estão? Estão ao lado da soberania, da defesa do processo da eleição brasileira? Ou, né, e nós estamos alertando, não estamos dizendo que o fulano A ou o fulano B foi lá e meteu a mão na eleição. Nós estamos fazendo uma análise estatística independente, com base num processo matemático, e essas pessoas que checaram fatos, elas ignoraram uma informação que nós enviamos para lá, quando mantiveram contato conosco, dizendo que no site do TCU está dito que a lei de Benford se aplica em auditorias públicas no Brasil, e o site do TCU cita como exemplo um processo eleitoral da eleição do Irã. Essa informação foi passada para essas pessoas. Então, quem omite um fato como esse num processo de checagem de fatos, olha, eu acho que as instâncias aí de controle do jornalismo têm que se reunir e avaliar isso aí. Então, assim, fake news é quem não checa a informação direito, né? Tudo isso a gente sentiu ali, com a intenção de fazer um ataque. Então as pessoas têm que saber disso. As pessoas têm que saber desse fato. E aí a gente fica pensando aqui, puxa, deixou de ser só uma questão entende, interna de discussão de segurança pública ou de investigação. Se existe risco de uma nação externa estar interferindo no nosso processo eleitoral, e esse risco não sou eu que estou dizendo, não é o Lucas, não é o Henrique, esse risco foi colocado pela Fox News, corroborada pelo Departamento de Estado americano. Isso tem que ser investigado. Isso passou a ser uma questão de soberania nacional, não é mais uma questão de investigação policial. É soberania nacional, então nós temos que colocar isso dessa forma, né? E eu fico pensando assim, puxa, se nós temos aí uma eleição que está vindo, um segundo turno que vem, e nós temos dois métodos para fazer a eleição, um método eletrônico sem voto impresso e um outro método pegar a urna de lona e botar o votinho lá no papel, como fazem na Grécia. E um dos métodos nós temos risco de interferência internacional e o outro não tem. Eu não entendo por que correr o risco. Ah, porque é retrógrado. Não, não é retrógrado. Quem inventou a democracia usa voto no papel, a Grécia. Não é retrógrado. Não é retrógrado. Mesmo que fosse, nós queremos o quê? Agora vamos ficar bonito perante a opinião pública internacional, dizer que nós somos avançadinhos, fazemos uma apuração em 15 minutos, mas temos o risco de uma invasão. Então não faz o menor sentido correr esse risco. Isso é a minha opinião pessoal. Se tem dois métodos, mesmo que a gente vá levar 4, 5 dias a mais, por que correr o risco de uma invasão que a partir de agora ela está denunciada, e não é por nós aqui, ela foi denunciada internacionalmente e ela está colocada. Então, quer dizer, prosseguir nessa metodologia sabendo que existe o risco, olha, isso é gravíssimo. É gravíssimo, é gravíssimo. Ex-diretor da CIA, secretário de Estado dos Estados Unidos. Não é qualquer um. Tá bom, gente? É o braço forte da inteligência e da segurança dos Estados Unidos. Tá no governo de Donald Trump, tá? Assumiu o cargo no dia 26 de abril de 2018. Tá, minha gente? Então, este homem recebeu este documento que eu encaminhei para você agora, que eu mostrei para você agora, um documento que foi redigido ontem, e que chegou às mãos, portanto, do Mike Pompeo e que dá conta do seguinte, né? O Dana, o congressista, escreve dizendo o seguinte, olha, eu peço atenção especial porque recebi relatórios, diz o Dana, de vários grupos, e que grupos de inteligência, diz o congressista, e que na prática dizem que a Venezuela, o Irã e, sobretudo, o Hezbollah
estão articulando interferências na eleição presidencial do Brasil. Eleição presidencial do Brasil. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Eleição... Vou ampliar para vocês. Vou ampliar para vocês aqui, ó. Eleição presidencial do Brasil. Tá aqui, gente. Tá aqui a documentação. Tá aqui, tá? Tá aqui a documentação. E aí, ele diz o seguinte, que ele teme muito, muito pela questão da integridade física nesse processo eleitoral, e cita o Jair Messias Bolsonaro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Mr. Jair Bolsonaro. Tá aqui. Tá, gente? Tá aqui. Tá aqui na documentação. E ele diz o seguinte, olha, o Jair Bolsonaro, no dia 6 de setembro, sofreu um atentado e mesmo assim recebeu 46% dos votos, ele faz a citação, né? E nós tememos aqui por um segundo ataque, tá? Por um segundo ataque nessa corrida na eleição presidencial para o dia 28, tá? E pede providências ao governo americano, tá? Diz, olha, se for possível, por favor, eu peço aí as providências ao governo americano para que as eleições transcorram no Brasil com tranquilidade, para que as eleições possam acontecer com tranquilidade no Brasil. Ele pede aí precaução para o governo americano. Gente, isso aqui é de extrema gravidade e de extrema importância. Vocês se lembram que eu disse na semana... Quando foi, minha gente? Um dia antes da eleição? Primeiro turno? Um dia antes da eleição do primeiro turno? Eu fui lá e fiz um vídeo... Ninguém da imprensa deu. Só eu e a imprensa americana. Dizendo que o Irã estava interferindo nas eleições aqui no Brasil. E agora tem um documento de um congressista americano, primeira mão, exclusividade aqui, mas pode divulgar, tá, gente? Eu entrego para quem quiser da imprensa. Vou passar para todo mundo. Folha, UOL, Estadão, Globo, quem quiser, tá? Tá aqui. Tá aqui. Membro do Congresso americano. Tá? Nós estamos com o gráfico disponível aqui das barras. Pode botar o gráfico, por favor? Se tu prefere fazer. A nossa margem nesse gráfico é 3%. E não é a margem dos nossos dados, é importante. A gente considerou esses 3% a mais ou a menos para dizer se o dado tem conformidade. Ou seja, nós somos bastante generosos com relação aos dados oficiais. Para dizer, olha, porque tem dados que estão dando 27%. Então nós colocamos 27,09. Se passar de 27,09 está dentro da conformidade, né? Então tem dados que estão dando ali 27 e 15. Então esses dados nós consideramos. Tá na tela o gráfico? É ótimo. Tá na tela? E ali na tela mesmo acho que é possível perceber essa. Acho que aqui. saiu então, da tela ali, não? Nós fizemos, na tela, se for possível verificar, então ali tem uma linha no centro, né? A linha aqui que é um pouco mais escura. Essa linha é os 30,01% da lei de Benford. A linha roxa. É, a mais escura ali do meio, né? Tá roxa para você aí? Sim, tá roxa, tá cravada nos 30%. Ótimo. Aí acima tem uma linha laranja, um pouquinho mais fraca. Essa linha é 10% acima da lei de Benford, que é 3% no absoluto. E para baixo também, 3% a menos. Então, as barrinhas que o amigo, amiga olhar ali, que estão dentro desse intervalo, nós consideramos como positivo conformidade. Aquelas que estão fora, para cima ou para baixo, então nós consideramos como inconsistente. Então todas essas barras aqui representam 100% da amostragem. Exatamente. O número de barras que está fora dessa conformidade representa qual é o dado que se utiliza para dizer qual o grau de inconformidade segundo a lei de Benford. Isso. Então se nós temos 100 barrinhas, nós temos um pouco mais, mas para título didático, se nós temos 100 colunas e 30 delas estão fora de conformidade, é porque é 30% a inconformidade, correto? Exatamente. Perfeito. E importante é a palavra, né, amostra, na verdade, esses dados eles são o universo completo, né, são os quase 120 milhões de votos aí. A diferença é que a gente dividiu por grupos e pinçou, né, 4 grupos para trazer para a montagem desse universo aqui. O trabalho se encerrou, o trabalho em si encerrou. A análise dos dados, ela encerrou. O que nós vamos fazer agora são complementações, nós vamos aprofundar estados, né? E vamos fazer esse ponto, consolidar... Construir a publicação. Exatamente, isso demora, quer dizer, a redação de um paper demora, né, 30 dias, 60 dias, e a gente não pode esperar isso porque nós temos uma eleição correndo. Então, nosso objetivo foi vir aqui, trazer o resultado da análise matemática e estatística, colocá-lo a público, para que ele seja discutido. Agora o que nós vamos fazer, então, o trabalho está feito, concluído, encerrado, no prazo a que ele se propôs. Perfeito. O que nós vamos fazer agora é complementar, fazer análises
né, trazer sabores, detalhes, para saber assim, aonde que teve mais desvio estatístico. Então nós vamos fazer isso com calma e vamos consolidar um documento, apresentar para as pessoas todas aqui com mais tranquilidade. Mas assim, o macro estudo foi feito e está encerrado.